uma família responsável para cuidar das coisas da adoração. Essa família se chama Levi. Fala, Levi. Levi. Aliás, uma tribo, diga, a tribo de Levi. A tribo de Levi. Ela ficou responsável para cuidar da adoração. Para cuidar da adoração. Quem cuidaria do serviço da adoração? Levi. Quem? Levi. Nessa tribo existiam várias famílias. E a primeira família foi a família de quem? De Vocês estão vendo novela não, né? A família de Arão. Para fazer o serviço no templo. Tribo de Levi. Só que essa tribo ela tinha várias famílias. Mas como sumo sacerdote, Deus escolhe a família de quem? A família de Arão. Então eu quero falar para vocês do sacerdote. Do sacerdote que ministrava no templo da terra. Fala assim, o sacerdote que ministrava no templo da terra. Então existia uma divisão. Qual era a função dos levitas? A responsabilidade dos levitas era carregar a arca. Carregar a arca. Tá, quando era tenda, era carregar a tenda, porque ela tinha que ser montada, desmontada. Era auxiliar o sacerdote. Diga assim, auxiliar o sacerdote. Quem aqui é levita? Amém. Amém. Glória, pastor. E a função do sacerdote? Fala, era cuidar das coisas do Senhor do lado de dentro do templo. Para cuidar das coisas do lado de dentro do templo. E o sumo sacerdote? O sumo sacerdote ele entrava uma vez ao ano no lugar chamado Santíssimo para oferecer sacrifício de remoção pelo pecado de toda a comunidade. Ele simboliza Jesus, fala, ele simboliza Jesus. Que morreria na cruz para remover todos os meus pecados. Esse sacerdote, se ele entrasse lá de qualquer jeito, ele batia as botas, Deus o matava. Porque lá dentro existia uma coisa chamada arca, fala arca, que simbolizava e manifestava claramente a presença de Deus. Deus estava naquele lugar. E quando o sacerdote entrava, Deus descia. Quando o sacerdote entrava, Deus descia. Ele queimava o sacrifício. Ele recebia o sacrifício. E se o sacerdote estivesse em pecado de qualquer forma, ele morria. Vocês estão ouvindo o que eu falei? Se o sacerdote estivesse em pecado no momento da adoração, o que acontecia com ele? Morria. Então o sacerdote ele entrava lá com uma corda amarrada nos pés. Diga, uma corda amarrada nos pés. Porque se ele morresse, ninguém era doido de entrar lá para tirar ele, amém? Ele teria que ser puxado pela corda. Você acredita que na noite que antecedia a entrada do sacerdote no Santo dos Santos, ele não dormia só para não ter um sonho pecaminoso, ele ficava acordado. E o sacerdote ficava lendo para ele, um outro sacerdote lendo as escrituras para ele, para não dar tempo a ele de pecar no pensamento. Porque ele queria entrar e sair o quê? Vivo. Vocês estão entendendo? Era sério ser sacerdote, não é? Se eu sou um sacerdote, não era sério? Sério. Deus descia com fogo ali, tinha querubins em cima da tampa da arca. Deus descia literalmente, não é fantasia. Deus descia com fogo ali. E Deus falava ao sumo sacerdote. Diante da glória de Deus, o sacerdote ele não conseguia enxergar nada. Sabe por quê? Ele entrava vendado, diga, ele entrava vendado. Porque no Santo dos Santos, você não precisa saber o que você está fazendo. Diga, o Espírito Santo vai me ensinar quando eu estiver lá, dentro dos Santos dos Santos. Porque a primeira preocupação de uma pessoa que exerce o ministério é: Senhor, o que eu vou fazer? Essa não é a nossa preocupação. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me portar? Eu vou cantar uma canção. Eu vou tocar o violão. Aponta o dedo pro seu irmão e fala: uma música não é adoração. Mas certamente uma adoração pode ser uma canção. O que é adoração? Adoração é quando você pede para
para Deus. É quando você se rende para Deus. Porque você pode muito bem cantar uma música, mas não se render ao Espírito Santo de Deus. Então eu quero falar de 2 sacerdotes. Já expliquei para vocês o que era o templo. Era um lugar onde Deus manifestava a glória dele. E que lá dentro tinha um negócio chamado arca, que representava a presença de Deus na terra. E que Deus realmente manifestava a presença dele com fogo. Deus respondia. Agora eu quero falar dos sacerdotes para você. Por quê? Porque casa de Sadoc. Porque Deus, Ele rejeita um sacerdote e Ele escolhe um outro sacerdote. Que tipo de sacerdote é esse que eu estou falando? Ele está falando aqui em Ezequiel, vou ler para vocês assim. Mas porque os serviram na presença dos seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão a consequência das suas iniquidades. Palavra do Senhor soberano. Eles jamais voltarão a se aproximar e servir como sacerdote. Esse texto aqui está falando não de pessoas que deixaram de ministrar, mas de pessoas que deixaram de se achegar à presença de Deus. Estão entendendo a diferença? Porque quando foi instituído o primeiro sacerdote, as pessoas iam lá, acendiam a lâmpada, queimavam o sacrifício, queimavam o incenso. No tempo de Eli, era esse sacerdote. A Bíblia fala, quem já ouviu falar de Eli? Aquele que ensinou a Samuel. Já ouviram falar? Amém? Amém. A Bíblia diz que quando Deus chamou a Samuel, quem estava dormindo junto à arca não era Eli. E Eli era o sumo sacerdote. Você consegue entender isso? Deus fala a Samuel como um menino. O texto fala o tempo todo, o menino Samuel diz, então por quê? Samuel não era grande, Samuel não tinha maturidade, mas Samuel estava perto da presença. E quem está perto da presença, cresce. Aleluia. Samuel, ele crescia. O texto, ao mesmo tempo que chamava ele de menino, dizia, e Samuel crescia, e Samuel crescia. Mas o texto também fala que ele estava gordo, cego, surdo, e estava fora da presença. A Bíblia chama os filhos de Eli, que eram sacerdotes, esse mesmo sacerdote que eu te falei, padronizado por Deus, que se entrasse lá morria. A Bíblia chama eles de ímpios. Deus fala, os filhos de Eli são ímpios. Eles traem a esposa, se prostituem com a esposa, mas eles continuavam lá oferecendo sacrifício. Aí a pergunta é, eu disse aqui pra você, uma canção, nem sempre ela é adoração, mas uma adoração, ela é uma canção. Eles entravam lá, eles continuavam no ofício, mas eles se afastaram da presença. Eles roubavam a oferta. E Deus disse para ele que, pelo amor de Deus, pare de chegar com a adoração de vocês, porque eu estou enjoado. Eu sinto enjoo, eu tenho vontade de vomitar. Sabe o que acontece? Deus, ele se alimenta de adoração. Deus se alimenta de adoração. Este novo templo aqui que Ezequiel fala em 44 aqui, diz, este novo templo que eu estou construindo, deixa eu falar uma realidade para você, ele está falando de um templo espiritual, não de um templo físico. Um novo sacerdócio para um novo templo. E esse templo, só quem ministraria não seria a casa de Eli, seria a casa de Sadoc. Por quê? A casa de Eli se perdeu. A casa de Eli se tornou egoísta. A casa de Eli, ela usufruía do sacerdócio. Só para isso que serviu o sacerdócio dela. Para sustentar ela, para comer, para beber. Chegou ao ponto que eles foram para a guerra. Eles entraram no Santo dos Santos, tiraram a arca e levaram a arca para a guerra. E perderam a arca. E muitos já conhecem a história. Quando eles perdem a arca, eles morrem. Quando eles morrem, a notícia chega para Eli. Eli cai, bate a cabeça e morre. Morre não por causa dos filhos, lamentam por causa da arca, porque a arca era a presença de Deus. Mas na verdade a presença de Deus já tinha ido. Porque a Bíblia diz, o que me marcou muito no texto, porque Eli estava lá, mas quem dormia perto da arca era Samuel. Como que um menino podia entrar no Santo dos Santos? Como que um menino
podia estar lá, no lugar onde agora consumia, o fogo consumia, que o juízo vinha. Diga assim comigo, a glória de Deus. A glória de Deus. Ela tem ciúmes. Ela tem ciúmes. Ela não divide você com ninguém. Ela não divide você com ninguém. Deus não te chamou para ser artista, para ter um trabalho, para ter uma função. Ele chamou para um sacerdócio, ele chamou para a presença dele. Aleluia! Isso tem que ficar encucado na nossa cabeça, porque tem um tempo que a gente deixar, a gente vai só para o ministério. E ministério é só trabalho, trabalho é para escravo, você é filho. Aleluia! O que ocorre aqui? Samuel foi crescendo e Deus falou assim, Deus traz uma profecia contra a casa de Eli, que diz assim: e veio o homem de Deus a Eli. Diga assim, homem de Deus. Homem de Deus. Não está dizendo que é profeta, que é sacerdote, que é levita, está dizendo que é homem de Deus, é desconhecido. E diz assim: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Deus está falando assim, olha só, quando eu chamei meu pai, aqui é até 20? Deus está dizendo assim, quem tem a revelação de quem eu sou não tem desculpa para desprezar a presença. Quando eu chamei o seu pai lá do Egito, sob o domínio de Faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. Subi ao meu altar, queimar incenso, usar colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por quê? Guarde isso. Um sacerdote, diga, um sacerdote. Sacerdote. E um levita. Um levita. Ele não tinha herança. Ele não tinha herança. A herança dele é o Senhor. A herança dele é o Então ele comia de tudo que era levado para o templo. Toda a colheita, a primícia era levada para o templo. Toda a colheita, todo animal novo que nascesse, a primícia, o primeiro animal era levado para o templo, para o sacerdote. E os levitas e os sacerdotes se alimentavam. E quando você falava assim, eu vou levar essa oferta ao Senhor, na verdade o Senhor está falando assim, não, eu sou sua herança, o que é meu, esse eu coma. Vocês estão entendendo esse princípio? O Senhor é a herança deles. Aí ele diz, por acaso eu não chamei vocês para viver assim? Porque vocês honram do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. O que acontecia? Quando as pessoas chegavam com o sacerdote, com o animal para oferecer a oferta, os filhos de Eli não esperavam nem o sacrifício começar a queimar para subir. Eles iam lá com o garfão dele sacerdotal, metia e pegavam a melhor parte. E eles não só atrapalhavam, como impediam as pessoas de oferecer e de sacrificar. Vocês estão entendendo? Um levita fora da visão, ele não só deixa de adorar, como ele impede com que outras pessoas se cheguem à presença de Deus. Porque ele está, quando você está ministrando, você está estabelecendo princípios. Ele está falando de dois sacerdotes, um que se move embaixo e um que se move em cima. Você é terra e céu. Quando você se move aqui, qualquer atitude, qualquer movimento seu, você está trazendo a existência a algo aqui em cima. E Deus está se queixando disso. A oferta, a parte espiritual não chegava em cima, não movia nada. Por quê? Porque os filhos de Eli, eles roubavam do Senhor. Não era Deus que dava para eles a oferta, não. Eles metiam a mão e tomavam, roubavam. Porque ele diz para ele, você sabe que os seus filhos eram, mas você honra eles mais do que a mim. Você deixa eles engordar com as melhores partes da oferta, feita pelo povo. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometi à sua família, a linhagem de seu pai, que minha dinastia, que diante de mim seria para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então quando eu me chego para exercer meu ofício, como que eu me chego diante de Deus? Eu honrarei aquele que me honra. E tratarei com desprezo aqueles que desprezam-me. E Deus ele pega e fala assim, acabou.
longe de mim tal coisa. É chegada a hora que eu eliminarei a força da sua família, da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado. Todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado, apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. Deus está dizendo que aquele que não morrer jovem vai ficar velho só para chorar. Pelo amor de Deus, a honra de entrar, de ministrar, não era para qualquer uma. Era um privilégio, diga assim, um privilégio. E eles não quiseram o privilégio de servir ao sacerdócio. Eles abriram mão, eles desonraram. E Deus está dizendo assim, cara, eu estou cortando a sua família. A promessa que eu fiz para ele não dá para manter, porque eu só posso honrar aqueles que me honram. Aqueles que me desprezam, eu tenho que desprezar. Então Deus fala, olha, da sua família todos morrerão cedo. E aqueles que não morrer vão ficar para chorar. Para lembrar que um dia alguém da família entrou no Santo dos Santos. Para lembrar que um dia alguém entrou lá e esteve perto da arca. Para lembrar que um dia alguém viu fogo cair do céu. Vocês estão entendendo isso? Isso geraria dor. Beleza. Eles morreram. Nasceu uma criança no meio dessa confusão.